Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História, mais uma vez com o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Galera, seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Nós temos hoje dois horários, são os dois últimos horários, né? E aí, como esse conteúdo é um conteúdo muito importante, Primeira Guerra Mundial, é um conteúdo que vocês vão ver na prova de vocês, tá? Na P2. É um conteúdo que vocês vão ver muito ano que vem no PAS, no Enem, no vestibular, nas provas que vocês forem fazer, que envolver o conteúdo de História. Primeira Guerra Mundial é um conteúdo que pode sim cair, tá? Bom, na aula passada eu gravei um vídeo, né? E aí teve até um corte por conta da chuva, mas acho que vocês conseguiram escutar, acho que vocês conseguiram ouvir. Bom, por conta daquele contratempo da nossa aula passada, eu preferi hoje gravar assim, somente virada para a câmera, para que o meu áudio possa ficar bem claro para vocês, para que a nossa aula possa ficar bem nítida, tá? E aí, turminha, o seguinte, como nós temos dois horários hoje, como é que será o comando dessa aula? Bom, vocês vão fazer para mim o resumo da página 25 e 26. Anotem aí. Resumo da página 25 e 26, tá? E aí, segundo ponto. Assim que vocês terminarem de assistir essa aula aqui, e também um videozinho que eu vou colocar para vocês assistirem, nós vamos entrar ao vivo no Google Meet. Bom, nós temos os dois últimos horários, né? Então, eu devo entrar no Google Meet com vocês hoje. Acho que eu posso entrar no Google Meet com vocês hoje por volta de 11h50, tá? E aí, quando eu entrar no Google Meet por volta de 11h50, vai ser pra gente conversar sobre o que vocês acharam da aula, sobre o que vocês acharam principalmente do conteúdo, tá? Por quê? Porque hoje é um conteúdo que é muito legal, é um conteúdo que é muito interessante, é um conteúdo que eu acho que vocês vão pirar, porque é um conteúdo muito legal mesmo, tá? E quando for mais ou menos 11h50, eu vou entrar ao vivo com vocês no Google Meet, pra gente poder conversar sobre a aula de hoje, sobre o que vocês acharam, sobre se vocês já tinham pensado nessas possibilidades antes, tá bom, galerinha? Então, vocês vão fazer um resuminho da página 25 e 26 e vão me enviar a foto desse resuminho pelo WhatsApp ou pela plataforma, tá? E quando for 11h50, vocês vão entrar comigo ao vivo no Meet pra gente conseguir conversar sobre o assunto de hoje. Gente, só um minutinho que eu vou fechar aqui a porta que tá fazendo barulho, tá? Já volto. Voltei. Ai, arrumar aqui meu cabelo, né? Pra ficar bonita. Gente, vamos lá. Bom, aula passada eu falei sobre as trincheiras, né? As fases da guerra, que é a fase de movimentos e a fase de trincheiras. E agora a gente vai para a parte tecnológica. Como assim, professora? Bom, como é que se desenvolveu a tecnologia durante a guerra? Porque, galera, a guerra durou 4 anos e meio, certo? E como a guerra durou 4 anos e meio, deu tempo suficiente, ó, de morrer gente, de nascer criança, de morrer criança. Deu tempo suficiente de desenvolver tecnologias. Deu tempo suficiente de fazer uma reforma econômica no mundo. Deu tempo suficiente para muita coisa, tá? Então, não foi diferente na tecnologia. Gente, tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida, tá? Então, na guerra não foi diferente. Lembra que eu contei para vocês que eles pensavam que a guerra só duraria 6 meses e meio? E aí, galera, olha o seguinte, a guerra durou 4 anos e meio. Bom, se eles pensaram que a guerra duraria somente 6 meses, eles foram preparados para uma guerra de 6 meses. Portanto, eles utilizaram roupas específicas, alguns artefatos específicos, pensando que a guerra não seria uma guerra tão violenta, tá? E aí, galera, nossa, começou a chover de novo, vocês acreditam?
Se a chuva começar a ficar muito forte, aí eu paro o vídeo, tá? Para não ter o mesmo problema da aula passada. Parece uma coisa, né? Bom, e aí então, eles estavam preparados para uma guerra de 6 meses, e não para uma guerra de 4 anos e meio. A gente vai observar aqui nessa aula que eu vou trazer para vocês algumas curiosidades históricas sobre esse momento, que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Bom, começando aqui. A guerra vai evoluindo ao longo dos 4 anos e meio, né? No início, eles contavam somente com espadas, tá, galera? Por quê? Bom, era a tecnologia do momento, eles achavam que seria uma guerra de 6 meses só. Os soldados pensaram o seguinte, bom, se eu levar só uma espadinha, tá tudo certo, né? Até para o momento, para eles isso era o suficiente, mais que o suficiente, tá? E vai passando o tempo, né? E olha só, as fardas foram sendo modificadas à medida que as armas foram evoluindo. Então, olha só, à medida que você vai tendo mais tempo de guerra, as armas elas vão evoluindo. Agora eles não podem usar somente espadas, eles precisam utilizar outras coisas. E as fardas também vão evoluindo. Porque, por exemplo, se eles foram munidos apenas de espadas e alguns de armas de fogo, eles estavam preparados para aquilo. Mas eles não estavam preparados, por exemplo, para ver uma bomba. Ele não estava preparado, por exemplo, para uma flecha. Não estava preparado, por exemplo, para um... Como é que chama, gente? Para um tanque de guerra. Não estava preparado para isso. Então, eles vão evoluindo à medida que a guerra vai passando. Então, eles vão se sustentando, eles vão mudando as suas fardas, vão mudando os seus objetos à medida que a Primeira Guerra Mundial ela vai evoluindo com as suas tecnologias. Ou seja, para facilitar, à medida que as armas vão ficando cada vez mais perigosas, a farda do exército vai ficando cada vez mais resistente. Ponto. Para entender melhor, a gente pensa assim, tá? E, gente, fato curioso, olha só que interessante. No início da guerra, os franceses, eles usavam gorros de pano. Imagina, gente, se você vai para uma guerra usando um gorrinho de pano, um cachecolzinho. Gente, você está indo para uma guerra e você vai usar um cachecolzinho? Bom, eles estavam pensando que a guerra duraria somente 6 meses, né? Outro fato curioso, os belgas utilizavam, gente, cartolas. Oh, meu Deus, cartolas, gente, isso mesmo, cartolas. O que são cartolas, professora? São aqueles chapéus que são maiores, assim, sabe? Aqueles chapéus que, tipo assim, isso é uma cartola. Gente, você vai usar uma cartola numa guerra onde você tem que correr, se movimentar e tudo mais? Também é loucura, né? Outro ponto, a Alemanha, olha só que interessante, eles utilizavam, gente, o capacetinho, sabe aquele capacete que os militares usam para se proteger caso venha uma pedra, alguma coisa aqui na cabeça? Os alemães utilizavam capacete de couro. Então, gente, eles utilizavam coisas que para a época eram coisas bonitas, né? Assim, eles achavam que não seria uma guerra tão pesada e tal. Então, eles foram vestidos assim no início da guerra, tá? Então, recapitulando. Os alemães no início da guerra utilizavam capacetinhos de couro, os belgas utilizavam cartolas e os franceses utilizavam gorro de frio, gorro aqui no pescoço de frio. Então, imagina só a situação, tá? Então, gente, quando a guerra realmente vai começando, quando a guerra realmente vai tomando corpo, que as pessoas realmente vão desenvolvendo outras armas e que eles percebem que a guerra não vai durar somente 6 meses, eles começam agora a utilizar, por exemplo, capacetes de aço. Começam a modificar agora a sua vestimenta. E olha só, gente, que fato curioso. Significa, então, dizer que a vestimenta, a alimentação, até a sobrevivência na Primeira Guerra Mundial, ela vai se alterando, ela vai se adequando às novas fases das tecnologias da guerra. Ou seja, à medida que a guerra vai ganhando armas mais potentes, à medida que a guerra vai ganhando um armamento mais pesado, todo o resto vai se alterando para se adequar agora a essas novas armas, tá? Isso não é interessante? Caminhando aqui, gente, uma curiosidade que eu acho que vocês também vão gostar. Eu gosto sempre, galera, vocês já devem ter percebido, de trazer curiosidade nas nossas aulas. Por quê? Porque eu acho que torna a história ainda mais interessante.
Para aqueles que não gostam de história, começam a gostar um pouco, porque são curiosidades muito interessantes que nos aproximam e nos fazem nos interessar mais ainda por história, tá? E olha só, curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Novas tecnologias foram sendo construídas, como vocês sabem, né? Inclusive, tecnologias alimentícias. Professora, tecnologias alimentícias quer dizer então que, sei lá, você tem um robô que vai cozinhar para eles? Não, gente, não é isso. Relembrando, tecnologia é tudo aquilo que facilita a sua vida. Por exemplo, esse relógio aqui é tecnologia? Sim, ele é tecnologia. Mas esse apagador aqui, ele é tecnologia? Sim, porque ele me ajuda a apagar o quadro, então ele é uma tecnologia, tá? Então tudo aquilo que facilita a minha vida é uma tecnologia. Esse óculos aqui é uma tecnologia? Sim, porque ele facilita a minha vida, tá? E aí, galera, eles também começam a desenvolver tecnologias no sentido alimentício, ó. Eles desenvolveram tecnologias no sentido armamentista, no sentido de roupas e também agora no sentido alimentício, tá? E olha só, como é que foi essa tecnologia no sentido alimentício? Gente, eles começaram a produzir alimentos enlatados, isso mesmo, alimentos enlatados. Por quê? Eles não são perecíveis, eles têm uma duração muito maior. E os soldados poderiam estocar aqueles alimentos enlatados por anos, por meses, e poderiam se alimentar com aquilo, tá? Então isso ajuda muito nessa situação, principalmente nas trincheiras, onde eles ficam por muito tempo, assim como eu falei para vocês na aula passada, tá? E olha só, desse modo, então, os soldados tinham comidas não perecíveis, então eles começam a poder estocar alimentos e a poder ficar mais tempo ali nas trincheiras e poder guerrear melhor, tá? Outro ponto também, galera, a produção em massa, lá da Revolução Industrial, vocês lembram o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, galera, é a revolução da indústria, onde a indústria passa a produzir cada vez mais, tá? E aí, a Revolução Industrial, ela acontece na Europa, e essa guerra acontece também na Europa. Então, eles começam a produzir em massa capacetes, fardas, começam a produzir em massa botas e pás para eles poderem cavar as trincheiras. Então, olha só, relembrando, eles começam a produzir em massa capacetes de aço, tá? Não mais de couro. Começam a produzir em massa uniformes, ou seja, fardas. Começam a produzir em massa para os militares botas, para que eles pudessem usar, né? E começam a produzir em massa também pás, para que eles possam cavar a trincheira. Então, cada soldado tinha a sua arminha, a sua comida enlatada, a sua vestimenta, o seu capacete e também uma pá. Por quê? Porque é uma guerra de trincheiras, né? Lembra que a maior parte da Primeira Guerra Mundial foi constituída por uma guerra de trincheiras, portanto, eles precisam ter uma pá para poder cavar, né? Para eles poderem ficar ali dentro dos buracos. Beleza, turminha? Continuando aqui. Na página 25 de vocês, do livro didático de vocês, tem uma atividadezinha bem pequenininha. E ela é justamente referente a essas curiosidades que eu trouxe para vocês sobre os alimentos enlatados, sobre a produção em massa de capacetes, fardas, pás e botas, tá? É uma atividade bem pequenininha, aqui da página 25, só essas questõezinhas aqui, vocês vão responder no caderno de vocês, tá? E também tirar uma foto. Vocês primeiro vão fazer o resuminho e depois vocês vão responder essas questõezinhas aqui, tá? No caderno de vocês. E aí, turminha, caminhando aqui para a página 26, novidades da guerra. Bom, a gente sabe que essa Primeira Guerra Mundial tem as suas tecnologias e ela também tem as suas novidades. Olha só. Professora, quais são as novidades, então, que a Primeira Guerra Mundial começa a ter, porque foi uma guerra tão longa que ela teve tempo até de ter novidades, tá? E também de desenvolvimento de tecnologia e armas. Primeira novidade, galera, eles começam a utilizar a metralhadora. Eles não utilizavam a metralhadora. Começou a ser utilizada em 1916, tá? Então, isso agora agiliza muito mais e torna a guerra muito mais perigosa. Porque, ao invés de eles terem somente aquelas pistolinhas ou então as espadinhas, eles tinham agora a metralhadora. Conseguiam matar muito mais pessoas, tá? Eles começam também a criar tanques de guerra. Gente, olha que fato curioso. O tanque de guerra, ele foi criado para poder romper os arames farpados das trincheiras. Lembra que eu mostrei para vocês uma foto que tinha uma trincheira, que tinha uns soldados assim na trincheira,
E em cima da trincheira tinha alguns pedaços de madeira e em cima tinha alguns arames farpados. Por quê? Porque seria mais difícil ainda para o time adversário, para o outro lado, entrar nessa trincheira. Então eles criaram os tanques de guerra, olha isso, criaram os tanques de guerra exclusivamente nesse primeiro momento aqui para poder derrubar esses arames farpados das trincheiras. Então eles vinham com o tanque de guerra, ó, e aqui tá a trincheira, vem com o tanque de guerra e ó, derrubava, entrava ali, os soldados que estavam dentro do tanque saíam, né, entravam nas trincheiras e matava todo mundo. Outro ponto aqui, galera, interessantíssimo. Eles também começam a utilizar os aviões. Bom, tem uma rixa aí dizendo, né, de onde é que foi o primeiro avião e tudo mais, mas o fato é que o primeiro avião começa a ser utilizado aqui na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Para que eles pudessem atacar não somente por terra, mas também pelo ar. Lembrando, galera, que eles atacam por terra, pelo ar e pelo mar. Tá? Então eles atacam de todos os lados. Então, na terra, eles já fizeram nessas novidades, né? As metralhadoras, fizeram os tanques de guerra, fizeram também essas novidades no sentido de colocar arma, no sentido de melhorar a vestimenta do soldado para que ele fique mais bem preparado e mais seguro. Nesse momento também eles começam a fazer alimentos enlatados para que os soldados possam ter alimentos para poder se alimentar nesse período da guerra, das trincheiras. E pelo ar, agora, os primeiros países que começam a ter o avião para poder utilizar nessa guerra são países que saem muito na frente. Por quê? Porque eles simplesmente podem passar com o avião metralhando todo mundo lá de cima e matando. Nesse momento, as trincheiras ficam vulneráveis, né? Por quê? Porque se você tem um inimigo voando aqui por cima da trincheira, ele pode facilmente metralhar aqui na trincheira e matar todo mundo, né? É por isso, galera, que tem até aqueles sacos de areia. Eles também servem para poder camuflar. Em alguns momentos, eles faziam buracos no chão, né? E cavavam túneis por debaixo da terra, tá? Por quê? Esses túneis serviriam para eles poderem se proteger, tá? Então você tem as trincheiras abertas e você também tem os túneis feitos a partir das trincheiras para eles poderem se proteger, principalmente nesse momento do avião. Porque se a trincheira tá aqui e o avião tá passando aqui em cima, eles podem, ó, correr para dentro dos corredores, tá? Galerinha, tudo certo por aqui? Caso vocês tenham alguma dúvida até o momento, me mandem mensagem que eu vou responder vocês, tá? Outra coisa, gente. E olha aqui, esse é o ponto, um dos pontos mais altos. A maior arma, a arma mais letal da Primeira Guerra Mundial, a arma que matou mais pessoas, a arma que é considerada desumana e genocida. É uma arma, galera, chamada arma química, tá? É uma arma química chamada gás de mostarda. Repetindo, gás de mostarda. Gente, é uma arma química. Isso já diz muito. Olha aqui essa imagem da página 26 de vocês. Vou aproximar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo que aqui nós temos esses dois soldados aqui que eles estão com uma espécie de máscara, né? Porque eles estão se protegendo justamente desse gás químico, justamente desse gás de mostarda, tá? Então, esse gás, ele é solto aqui como por essa espécie de arma, e aí ele solta e mata muita gente. Gente, é uma arma mortífera por meio de gás. Olha que coisa. E quando a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, as coisas só pioram, tá? Então, gente, a arma mais letal da Primeira Guerra Mundial, a arma que matou mais pessoas, foi justamente esse gás de mostarda, tá? Esse gás que matou muita gente, que é advindo de uma arma química. Anotem isso, que isso pode cair na prova de vocês, beleza? Bom, aqui na página 26, nós temos um textinho que eu vou ler junto com vocês, somente uma partezinha dele, tá? Que eu achei interessante, eu acho que vai contribuir muito para a nossa aula. Diz o seguinte... a respeito do gás de mostarda, tá? A respeito dessa arma química. A deformação por queimaduras, a agonia da morte lenta e dolorosa, os relatos dramáticos causaram uma repulsa tão grande
que o primeiro acordo internacional assinado na Grande Guerra foi exatamente o que baniu o uso das armas químicas, em 1925. Galera, assim que a Primeira Guerra Mundial acabou, eles tiveram que assinar um tratado de paz, tiveram que fazer um acordo. E nesse acordo, o primeiro acordo que eles fizeram foi que não teria mais armas químicas. Mas será que isso aconteceu? Será que tiveram armas químicas na Segunda Guerra Mundial? Isso vocês só vão saber quando a gente chegar lá. E aí, galera, ele diz o seguinte, olha só. A deformação por queimaduras, ou seja, a arma de gás de mostarda, ela matava e ela também queimava. Por quê? Você tem uma arma aqui, né? Lembra dessa arma aqui, ó? Você tem essa arma aqui e ela vai soltar como se fosse uma arma de gás, né? Ela vai soltar um gás. E quando ela soltar esse gás vai chegar na população, ele vai queimar a pele da população. Olha só isso. Ele vai queimar a pele da população e vai dar uma morte para a pessoa lenta e dolorosa. Os relatos dramáticos causaram uma repulsa tão grande que o primeiro acordo internacional foi para banir essas armas químicas. Então, gente, é uma arma, é um tipo de armamento que ele mata de maneira lenta, mas ele mata muita gente, é muito tóxico, tá? Aí, gente, continuando aqui para finalizar nossa aula. Conflitos no mar. Bom, lembra que eu falei para vocês que eles têm os conflitos na terra, no ar e agora no mar. Gente, os conflitos no mar também são muito interessantes. Olha só, vocês conhecem submarino, né? Já ouviram falar de submarino? No livro de vocês diz que os submarinos, eles foram eles foram inicialmente utilizados pelos alemães. Então, olha só, os alemães tinham submarinos lá embaixo do mar, né? E quando os alemães viam um navio de um inimigo, o objetivo dos alemães era derrubar aquele navio, tá? Então, você tinha que, imagina só que você tem aqui um navio, né, ali navegando pelo mar, e aqui você tem os submarinos, né? Então, você tem aqui um navio navegando, e se esse navio fosse dos inimigos, o interesse dos alemães era de derrubar esse navio, de naufragar esse navio. Por quê? Galera, nos navios, o que continha nesses navios, além de pessoas? Também continham alimentos. Então, era uma forma de chegar alimentos para os países da Europa. Era uma forma de chegar novos armamentos, era uma forma de chegar novas fardas. Então, galera, quando os submarinos alemães derrubam e atacam os navios inimigos, isso causa uma revolta muito grande. Por quê? Porque o intuito dos alemães era o seguinte: se eu derrubar o navio do inimigo, esse navio que contém alimentos não vai chegar até o país. Logo, aquelas pessoas que moram naquele país morrerão de fome. Então, o intuito deles era matar não somente com armas, não somente com bombas, mas também matar de fome. Gente, olha isso. Então, os alemães montaram essa estratégia com os submarinos de atacar os navios, afundar os navios, para que essa alimentação que estava nos navios não chegassem aos países e as pessoas assim morressem de fome. Não bastasse morrer pelas armas, não bastasse morrer nas trincheiras e nem na guerra. Os alemães também queriam que as pessoas morressem de fome, tá, galera? Continuando aqui, então. Em 1917, já no finalzinho da guerra, a guerra acaba em 1918, tá? Em 1917, a Alemanha, um submarino alemão, ele ataca um navio estadunidense, ou seja, um navio dos Estados Unidos. E aí, galera, até então os Estados Unidos não estavam na guerra, tá? Até então os Estados Unidos estavam neutro. Por quê? Porque ele não pertencia à Europa, tá? E nesse navio continha, além de alimentação, também pessoas. Todas as pessoas morreram e a alimentação ela foi inundada, tá? Então o navio não conseguiu chegar onde ele deveria chegar. Gente, quando os Estados Unidos soube disso, imediatamente os Estados Unidos não estavam na guerra, tá? Ele declarou guerra à Alemanha e os Estados Unidos nesse momento entraram na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o que eu quero que vocês saibam? A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ela se deu pelo motivo de
os alemães atacaram um navio estadunidense e mataram todas as pessoas que estavam ali dentro. Até o momento, os Estados Unidos não estavam na Primeira Guerra Mundial. Mas quando os Estados Unidos souberam que houve esse ataque, eles entraram na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Ficou claro para vocês? Eu posso cobrar isso aqui em prova, tá, galera? Ó, só para finalizar a nossa aula agora, para falar um pouquinho sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial, tá? A gente está agora na página 27. No dia 3 de abril de 1917, um navio brasileiro foi afundado no Canal da Mancha. Olha, mesmo parecido com o caso dos Estados Unidos, né? Atribuiu-se o afundamento a um submarino alemão. O presidente Venceslau Braz declarou o rompimento com as relações com a Alemanha e manifestou seu apoio aos estados que haviam declarado a guerra à Tríplice Aliança. Então, o Brasil, ele rompe os seus laços com a Alemanha, graças a esse ataque, né, com o submarino a um navio brasileiro. Ele rompe os seus laços com a Alemanha e ele se alia àqueles que estão também contra a Alemanha. Com o afundamento de outros navios brasileiros, o Congresso anunciou que o Brasil estava em estado de guerra. Por quê? Vários navios brasileiros começaram a ser afundados. Não se sabe se foram pelos alemães. Então, vários navios brasileiros começaram a ser afundados e o Brasil pensa o seguinte: bom, anteriormente eu declarei somente apoio lá aos países que estão contra a Alemanha. Mas desse modo, como estão afundando vários navios meus, eu vou declarar guerra. Eu vou declarar que o Brasil está em guerra, tá? Que o Brasil entrou em estado de guerra. Por meio de uma campanha popular liderada pelo poeta e jornalista Olavo Bilac, foi instituído o serviço militar obrigatório no país. Ou seja, galera, graças a vários navios sendo afundados nesse período e graças a essa fama da Alemanha de afundar os navios e de matar as pessoas e de impedir que a alimentação chegasse nos outros países, o Brasil, ele decreta estado de guerra e também agora fica obrigatório o serviço militar no país. Então, agora é obrigatório que as pessoas se alistem para servirem no exército, tá? Então, além de oferecer seus portos para as frotas da França, Inglaterra e Estados Unidos e enviar uma junta médica, uma divisão naval aportou em Gibraltar em 1918, mas a Grande Guerra já havia se encerrado. Gente, olha só o seguinte. Então, o Brasil, como é que o Brasil ajudou nesse momento? Primeira coisa, ele oferece os seus portos, ele oferece a sua casa para França, Inglaterra e Estados Unidos. Ele fala assim, olha, aqui vocês vão ter assistência, vocês podem vir para cá para ter assistência nos nossos portos, na nossa casa. E ele também se junta à guerra numa divisão naval, ou seja, numa divisão marítima, em 1918. Só que quando ele se junta em 1918, a guerra já acabou. Então, a participação do Brasil na guerra, efetivamente, só acontece quando a guerra já terminou, tá? Galera, a nossa aula é essa. Vocês vão, como eu falei para vocês, assistirem esse vídeo, tá? Que é um vídeo muito interessante, tem muitas curiosidades, né? Vocês vão fazer resumo da página 25 e 26 no caderno de vocês, responder as questões 1 e 2 da página 25 e me mandarem essas questões e a foto do resumo para eu poder dar a vista de vocês, tá? E deixa eu ver aqui se tem alguma questão que serve, que cabe no nosso conteúdo de hoje. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu vou passar só isso mesmo, tá? Então, galera, assistam essa aula, que essa nossa aula já tá com 28 minutos. Assistam essa aula, façam um resumo, respondam as questões 1 e 2. Deixa eu ver aqui, galera, atividade, volume 1, atividade, de canudos, papapá. Eu vou passar para vocês uma atividadezinha. Não, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, galera, é isso. Desculpem. Vocês vão fazer, então, o resumo das páginas que eu pedi, responder a questãozinha 1 e 2, me mandar a foto e esperar até mais ou menos ali por volta de 11h50 para a gente entrar numa live para conversar com vocês.
Caso a turma inteira termine de assistir a minha aula e termine de fazer o resumo antes, aí a gente pode começar a live antes. Galera, só uma observaçãozinha rapidinha. Eu vou deixar junto com esse meu vídeo aqui, eu vou postar esse vídeo, e junto com esse meu vídeo eu vou postar um outro vídeo que é sobre as curiosidades dessa fase tecnológica, tá? Para que vocês tenham mais conhecimento ainda sobre esse momento, tá? Galera, é isso. Obrigada e tchau.